Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa pequena palestra, essa pequena conversa com vocês, na qual eu quero conversar um pouquinho sobre o meu trabalho como jornalista de ciência, tentar passar algumas coisas que talvez do meu ponto de vista sejam simples ou talvez óbvias demais, mas podem ser úteis, podem ajudar vocês a entender um pouquinho a área, como é que eu trabalho. Para quem não me conhece, o meu nome é Reinaldo, eu sou jornalista de ciência da Folha de São Paulo hoje, que é o lugar onde eu passei a maior parte da minha carreira, e completei agora em 2021, em setembro, 20 anos de carreira, então estou desde 2001 oficialmente nessa correria aí, embora eu me interesse pela área faz mais tempo. Para quem não sabe também, eu sou biólogo frustrado, eu cheguei a passar no vestibular para biologia aqui na UFSCar, aqui do lado onde eu moro, que é a minha terra natal também, em São Carlos, no interior de São Paulo. Não cheguei aí fazer, mas cheguei a me matricular, então é um interesse que eu sempre mantive. Sempre, quando eu era criança, eu falava que eu queria ser zoólogo. Acho que eu gostaria de ter sido um mastozoólogo, talvez, mexer com mamíferos, mas meu interesse por animais e por biodiversidade sempre foi muito grande, desde ser um moleque que colecionava as figurinhas de surpresa da biodiversidade brasileira. E é um tema que eu realmente trouxe para o meu trabalho e algo que eu tenho tentado acompanhar sistematicamente entre os temas que eu cubro. Eu cubro também biologia celular, pesquisa básica médica, cubro bastante arqueologia, cubro paleontologia, mas biodiversidade certamente é um dos temas bem importantes, bem interessantes no meu portfólio, e eu vou tentar conectar o tempo todo, então, essa minha experiência profissional com essa área que é a do interesse profissional de vocês que estão assistindo, imagino eu, pelo menos da maioria. Mas dando um pequeno passo atrás, né, que é uma coisa que as pessoas volta e meia também perguntam, uma discussão que sempre volta e é legal ter as coisas conceitualmente claras na cabeça da gente, né? Então, muita gente pergunta a diferença entre divulgação científica e jornalismo científico. Eu diria que o jornalismo científico ele está incluído, é um subconjunto do conjunto divulgação científica, né? Mas não apenas isso. Ela tem intersecção com outras áreas, funciona de uma maneira um pouquinho diferente de outros ramos, de outras maneiras de você fazer divulgação científica. E acho que um jeito de talvez conceituar ou colocar isso de uma maneira mais clara, brincar um pouquinho com isso, é dizer que o jornalista de ciência ele pode ser o cheerleader, o líder de torcida da ciência, como muitos divulgadores são, né? Que a vontade é mostrar o que tem de legal, de incrível, de fantástico, de uma área da ciência, com certeza. Isso está presente no jornalismo científico, é o lado mais divulgação pura, digamos, que a gente faz. Aspas no ar aqui, vocês me desculpem, é estranho fazer isso sem estar vendo ninguém por perto. Então esse certamente é um lado, o lado do cheerleader, o lado do líder de torcida. E por outro lado tem um lado um pouquinho, talvez mais pesado, talvez um pouquinho mais sério, mas também importante, que é o lado do watchdog, né? Palavras em inglês aqui direto, vocês me desculpem, mas é legal fazer a oposição. Watchdog, o cão de guarda, né? Então, o jornalismo, como a gente faz hoje em veículos sérios no Brasil, como se faz no mundo todo, é uma maneira de você realmente olhar para a esfera pública e mostrar as coisas que são importantes para o público nas diversas áreas, então a política, a economia, a informação que as pessoas precisam ter para exercer a cidadania delas em grande medida, né? Para se situarem no mundo que elas vivem, saberem quais são as questões importantes e exercerem essa cidadania. Então o jornalismo científico também é isso, de mostrar para as pessoas não apenas isso é incrível, isso é muito interessante, ou contar a história de uma disciplina científica, que é uma coisa que faz parte da divulgação muitas vezes, eu até vou voltar nisso daqui a pouquinho, mas realmente dar essa visão crítica, dar essa visão do que é importante, de quais são os debates que estão acontecendo, como é que isso afeta a vida das pessoas, a sociedade, a cultura, o futuro da gente como pessoa, como nação, como espécie, né? Então, são essas duas coisas. Ou, outra coisa que eu costumo falar bastante é ser o peer review do peer review, a revisão por pares, o jornalismo tentar fazer a revisão por pares da revisão por pares, ou seja, tudo bem, tá lá uma pesquisa científica, passou pela revisão por pares tradicional, revisor 1 e revisor 2 aprovaram, tudo lindo, maravilhoso, mas e agora, né? Como é que isso se desenrola depois do impacto disso na comunidade científica, na comunidade como um todo, na humanidade, no planeta? É isso que a gente também faz quando a gente faz jornalismo de ciência. Acho que é um pouco por aí.
E eu falei um pouquinho das histórias da disciplina científica, a história de uma área da ciência, que muitas vezes é o tema dos divulgadores. No caso do jornalismo, a parte histórica, obviamente, ela é importante, ela pode entrar como um molho, como uma discussão, mas no meu caso, pelo menos, e de muita gente, eu faço jornalismo diário, na versão impressa da Folha, jornalismo, às vezes, quase em tempo real na internet. A nossa matéria-prima principal não é tanto a história, mas é a notícia, né? O que tem de mais novo, de mais relevante naquele momento, o que está mudando um cenário científico e a maneira como esse cenário influencia a comunidade e as pessoas naquele momento mais noticioso, mais quente, como a gente diz. De novo, desculpa, essas aspinhas no ar que não estão legais, mas vamos que vamos. Então, esse ponto também é bem relevante, esse lado noticioso, novidadeiro, de você contar realmente o que está acontecendo agora para as pessoas e ajudar as pessoas a se situarem nesse cenário mais atual, mais próximo delas mesmo. Vou pegar uma aguinha. Olha a mágica, agora eu tô com a aguinha, realmente. Então vamos nessa, vamos continuar. Bom, e como é que a gente faz isso? De um lado, para vocês vai ser bastante óbvio, que é o acompanhamento da literatura científica, né? Jornalistas têm uma grande vantagem, uma grande mamata, eu diria, em relação a muita gente, que a gente costuma receber de alguns dos grandes periódicos, alguns dos grandes journals científicos do mundo, em especial os publicados pelo grupo da Science e do grupo da Nature. Tem um cadastro para jornalistas, que você precisa comprovar que você é jornalista profissional cobrindo ciência para entrar nesse cadastro, que você recebe então embargado, ou seja, algum tempo antes, em geral mais ou menos uma semana antes, 4, 5 dias antes, o conteúdo do que vai sair, por exemplo, na Science e na Nature daquela semana. Basicamente com os vários artigos, com também os artigos de comentário em relação à pesquisa original, contatos dos pesquisadores, um pouco de contextualização ali nos press releases junto, tudo mais, para você ficar preparado para fazer essa cobertura em tese da maneira mais completa possível, da maneira mais calma, pensada, enfim, para você digerir aquele material todo. Então essa é uma grande vantagem realmente que a gente tem na área. Isso é bem interessante, bem bacana, que ajuda a gente a cobrir o que está acontecendo em tempo real, ou enfim, tempo não tão real, mas enfim, do que está rolando naquele momento nas publicações, mas esses grupos grandões, maiores. Óbvio que tem uma gama, vocês sabem melhor do que ninguém, muito melhor do que eu, que tem uma gama enorme de outros journals, de outras revistas científicas, periódicos, que vão sendo publicados, e aí a gente, cada um, acaba se especializando um pouco. Como eu falei no meu caso, basicamente as áreas de biologia e arqueologia são as minhas especialidades. Você começa a olhar então as revistas mais específicas, que não tem tanto essa facilidade, essa coisa embargada anterior, ou também tá passando um avião aqui, vamos ver se meu fone sem fio vai pegar ou não, qualquer coisa eu reedito esta passagem. Bom, vamos lá. Se então a gente não tem essa mamata, a gente consegue pelo menos acompanhar as áreas, já conhecer os pesquisadores que trabalham com aquilo ao longo do tempo, você vai construindo essas relações com entrevistados, de gente com quem você já falou, que vale a pena você acompanhar, porque você sabe que vai ver coisa boa dali, ou eles indicam colegas, então a gente faz esse acompanhamento também mais informal, mais tranquilo e mais trabalho de formiguinha, de acompanhar as coisas fora desse grande circuito dos embargados e tal. Que tem até um lado negativo, no sentido de deixar a gente um pouquinho acomodado, assim. Então tem uma coisa no ritmo semanal. Quarta-feira é o dia que a Nature desembarga, à tarde, e quinta-feira à tarde é o dia que a Science desembarga. Então pode ficar uma coisa meio repetitiva. É importante conhecer mais amplamente para sair um pouco disso. Cobertura de congressos científicos é uma coisa que a gente faz bastante também, e mais raramente, mas quando dá, é muito legal, acompanhar pesquisa de campo. E eu já acompanhei algumas pesquisas de campo de arqueologia e paleontologia. De biodiversidade até hoje não pude, tá? Então, pessoal, se alguém quiser me convidar, seria um grande prazer. Quero muito poder ir para o meio do mato em algum momento para acompanhar esse tipo de pesquisa que eu não tive a sorte, ou o azar, depende das condições, né, de fazer isso ainda. Aguenta geladinho. E no que a gente fica de olho, assim? Tem os famosos critérios jornalísticos que vão, acho que, entrar até um pouquinho mais no decorrer da palestra, quando a gente for falar do tema mais específico que a gente está tratando hoje, mas
obviamente tem coisas do tipo, que é um conceito também, no fundo, parece óbvio, mas também pode ter muita subjetividade envolvida. O que muda na vida de quem tá lendo, de quem tá assistindo, enfim, aquela notícia, né, esse impacto na vida do leitor, obviamente é um fator. Em ciência nem sempre isso é tão claro, isso é tão forte, mas isso também acontece às vezes, né? Em outras áreas de jornalismo talvez um pouquinho mais. Mas mais do que isso, também levar em conta coisas, mudar a vida no sentido de mudar a compreensão da realidade, que também é bem importante, né? Então, pesquisas que envolvem um avanço do conhecimento significativo sobre alguma área específica, né? A gente pode pensar em N coisas, por exemplo, uma pesquisa de biodiversidade que reclassifica totalmente um animal que parecia estar num gênero, mesmo numa família ali, e foi parar completamente em outra. Ou quando você descreve um comportamento que nunca tinha sido visto antes e que é relevante para você entender a evolução de um grupo de animais, por exemplo, coisas desse tipo também são considerados notícia, coisas que tenham um impacto noticioso, sim, porque mexem com a compreensão da gente sobre o planeta que a gente vive e as formas de vida que existem no planeta onde a gente vive, então claramente está valendo. E por fim, às vezes nem tem esse impacto tão poderoso, tão forte, mas é simplesmente muito legal. É um detalhe de como, de novo, a Terra funciona, as coisas funcionam ao nosso redor, verificar empiricamente, que vai mexer com as pessoas, que vai sacudir as pessoas e que vai ajudar essas pessoas a ter uma visão mais ampla do que acontece ao nosso redor. Isso também vale, isso também é super legal. E eu confesso que eu sou um pouco entusiasta da arte pela arte, ou sei lá, da ciência pela ciência. Eu gosto das coisas que não servem pra nada, sinceramente, coisas que são só muito, muito legais. Bom, dado esse panorama geral, eu vou começar a chegar nas questões que a organização aqui do evento me pediu, que são difíceis pra caramba, mas aqui eu vou tentar trazer um pouco de insight, espero que seja útil para vocês mais uma vez, e seguir as perguntas muito complexas e provocadoras que me fizeram. Eu vou repassar elas para vocês aqui também, para a gente manter a nossa conversa. Acabou de pousar uma Vespa no pedestal. Né? Biodiversidade aqui do interior de São Paulo foi embora. Essa primeira pergunta super difícil, cabeluda, é a seguinte: como é que o jornalismo científico pode colaborar para a preservação das espécies? Eu acho que claramente não tem uma resposta única, né? Alguns elementos a gente pode pensar e trabalhar. Em primeiro lugar, talvez o caminho mais simples, mais fácil, que é muitas vezes adotar. Mais fácil não, porque dá trabalho, exige uma competência técnica e uma criatividade grande, mas é um caminho que não é tão difícil, eu acho, de chegar no coração das pessoas, é saber contar histórias, né? É você contextualizar uma situação de conservação, uma espécie ameaçada, por exemplo, com todo o contexto histórico, cultural, geográfico, o entorno onde ela está, e tratar essa espécie como um personagem, pensar nela, porque no fundo o que a gente está fazendo é contar histórias, sempre, né? Embora tenha todas as técnicas e a ética do jornalismo, que são coisas extremamente importantes, o que você vai fazer, no fim das contas, é contar uma história, tentar contar uma história bem, de maneira que as pessoas entendam o que ela diz e que a atenção delas fique presa no que está sendo contado. Então, se você transforma, seja a comunidade daquele lugar, ou a espécie, ou de preferência os dois juntos, né, em personagens, em participantes de uma narrativa, de uma saga, que tem um arco de desenvolvimento, né, pensar numa jornada do herói para uma espécie, que é forçar um pouco a barra, mas quem já assistiu Star Wars, que basicamente todo mundo hoje em dia, certamente todos vocês, sabe o que é a jornada do herói, né? Você pode pensar nisso para uma espécie, mesmo que seja uma espécie aparentemente pouco carismática, porque dada a complexidade biológica que existe ao nosso redor, dá para contar esse tipo de história sobre qualquer espécie. Então esse é um jeito, eu acho. Esse é um caminho para mostrar o que está em jogo e mais do que isso, para sensibilizar as pessoas e para interessar as pessoas e para engajar as pessoas nesse tipo de história e de debate. Eu acho que um segundo caminho bem importante, que pode ser muito legal, muito interessante, é uma coisa que eu tenho tentado fazer muitas vezes, além desse aspecto mais narrativo, é colocar as coisas num contexto para mostrar como é que a biodiversidade não é apenas, né? E a gente tentando apelar
É importante apelar, eu acho que para a visão das pessoas que elas têm sobre beleza, sobre riqueza de uma espécie, sobre o fascínio que ela exerce, mas também botar os pés no chão e mostrar como é que a biodiversidade ela é um motor e mais do que um motor, ela é um alicerce da nossa qualidade de vida, né? Da maneira como os ecossistemas funcionam e, portanto, a vida humana é sustentada por disponibilidade de água, disponibilidade de alimento, enfim, a gente pensar no que os polinizadores fazem, a gente pensar em como as florestas são purificadoras de água e produtoras de água e por aí vai. Que é uma coisa que muita gente tenta solapar o discurso de conservação, a visão conservacionista, por dizer, mas o progresso, né? E aí, precisamos do progresso. Morreu o mico-leão, mas tudo bem, dane-se, porque afinal o progresso tá avançando. E não, eu não lembro exatamente qual foi a pesquisa, talvez eu depois tente correr atrás da referência para vocês, mas o lance é que a biodiversidade, como a gente tem visto cada vez mais nos oceanos, nas florestas, em tudo quanto é ecossistema, ela não é uma cerejinha do bolo, né? Ela é o que dá resiliência para os ecossistemas da Terra funcionarem e, dessa maneira, para a vida funcionar, inclusive a vida humana, né? E a gente está vendo o tempo todo, né? Eu estou falando com vocês aqui ainda sobre o impacto do trauma, daqueles rabubis, que é aquela tempestade de areia que atingiu aqui no interior de São Paulo, que era um negócio impensável. Nas gerações dos meus pais, dos meus avós, ninguém tinha visto isso. Jamais, aí desmataram tudo para plantar cana, encher a cara de cana, não tinha cobertura do solo praticamente, veio a pior seca do último século e o que aconteceu? Tempestade de areia típica do deserto acontecendo no interior de São Paulo. Então, e é óbvio que isso só está acontecendo porque não tem mais floresta na região de Ribeirão Preto, que foi a mais afetada. Então, é basicamente isso, você botar os pés no chão e falar, olha, isso aqui é a base da nossa sobrevivência e não é brincadeirinha, não é perfumaria, não é abraçar árvore, é você entender por que você tem água para beber e você tem comida para comer, né? Acho que isso é uma coisa que falta pra gente muitas vezes, mesmo na cobertura de biodiversidade jornalística, que tem que ser ressaltado cada vez mais, bater esse martelo até ele entrar na madeira de alguma maneira. Outra pergunta bem difícil que me foi proposta é como é que a gente faz para conectar a comunidade acadêmica com a comunidade não acadêmica para falar desses temas. E realmente não tem nada de simples nisso. Eu acho que tem vários passos aí, além do que eu já falei, que eu acho que já são coisas que caminham nessa direção, assim, trazem para essa direção. Eu vou apontar de novo duas coisas, vocês veem que eu gosto de colocar dois pontos, assim. Também faço que ajudar a lembrar, eu tô velho e esqueço as coisas. Então, um desses pontos, eu acho que e justamente no cientistas de informação, isso é muito importante, pessoal que está entrando agora na iniciação científica, ou no mestrado, ou mesmo quem está indo direto para o doutorado e tudo mais, ajudar essas pessoas a pensar em como fazer elas próprias divulgação científica também. E certamente não é uma concorrência com quem faz jornalismo, mas é um caminho paralelo que pode ser... as coisas podem florescer juntas, colaborar. Eu passei a encontrar muitas pessoas legais de entrevistar, vendo quem são os cientistas e jovens cientistas que são divulgadores de ciência, por exemplo, e é um pouco fazendo o que se aprende. Você tentar falar do seu trabalho para um público mais amplo, em qualquer meio que for. Se for blog, se você fica mais tranquilo para escrever, se for vídeo, se for um TikTok, criem TikToks de ciência, quem não tiver vergonha de fazer dancinha. Eu tô tentando pensar como é que eu faço, mas as dancinhas vão me quebrar a perna. Mas enfim, isso dá eu acho, para o cientista de informação, uma ideia de como é que é difícil falar dessas coisas, ou pode ser fácil também, depende da pessoa, mas de qualquer maneira, como é que se fala disso, e na hora de ele falar com um jornalista, por exemplo, ele vai ter, acho que, uma visão muito diferente, e acho que mais clara, mais tranquila, de como dialogar para que essa informação seja passada para o público. E acho que isso é bem rico e bem interessante. E o segundo ponto, e eu já peço desculpa se eu estiver pregando um pouquinho para convertidos aqui, vocês já estão meio carecas de saber disso, mas acho que quem ainda não atinou para isso, acho que é importante ter na cabeça, que é levar em conta as pessoas que estão em volta da biodiversidade que você está estudando, as pessoas que são parte
daquela sociobiodiversidade dos locais, onde vocês vão escutar essas pessoas, entender por que os problemas existem daquele jeito, por que é difícil as pessoas pensarem no longo prazo quando elas lidam com os recursos naturais que estão à volta delas, e tentar incorporar isso na pesquisa, não pensar apenas naquele ambiente, apenas no ângulo mais fechado possível, taxonômico, ali, cladístico daquele grupo, daquela espécie, daquela subespécie, enfim, que você está trabalhando, mas pensar nessas conexões humanas e dialogar com as pessoas que estão ali em volta, acho que é um caminho muito, muito importante, que eu sei que muita gente aí que está ouvindo certamente já faz com comunidades tradicionais, enfim, mas é importante ir além disso e tentar olhar isso da maneira mais ampla possível. Tem 1000 iniciativas de jornalismo fazendo coisas legais desse tipo por aí. Eu nunca fiz nada mais sistemático, eu acabo fazendo as coisas mais do dia a dia, mas se eu pudesse citar para vocês conhecerem, acho que vale a pena. Uma iniciativa legal recente é o podcast Habitat, lá da Folha mesmo, onde eu trabalho, feito por duas colegas minhas, a Jéssica e a Natália, que rodaram praticamente todos os biomas brasileiros para tentar captar os sons dessa extinção em massa que a gente está vivendo, das espécies ameaçadas, entender isso, colocar num contexto histórico e tudo mais, e o que significa isso para o futuro da gente. Acho que é muito, muito bacana, e acho que me dá um alento para um pouco mostrar o que a gente pode fazer com o meio, ainda mais com um meio relativamente novo, que está crescendo no Brasil, que é o podcast. Então talvez muitos de vocês já ouçam podcast, então procurem na plataforma que vocês gostam o Habitat, que eu acho que é um bom exemplo do que pode ser feito, e de repente inspira vocês a fazerem coisas tão ou mais legais também. E finalizando, aquela coisa clássica de desafios e perspectivas, que é sempre importante. Eu não sei se eu tenho nada muito claro para falar, porque eu vejo a gente num momento de transição muito complicado, muito difícil de saber para onde ir, como mexer de fato. Então vocês me perdoem por ser talvez um pouco vago demais, mas vamos lá. Acho que um dos desafios claros, e de novo, eu sei que tem muita gente inteligente e criativa aí do outro lado, então eu peço inclusive a ajuda de vocês para quem quiser tentar entrar nessa, né? Jornalismo não é só para jornalista formado em jornalismo, pelo contrário, acho que cada vez mais pessoas com qualquer formação, inclusive com formação científica, podem contribuir muito, que é pensar em desenhar as estratégias para esse novo ambiente de mídia que a gente está vivendo, das redes sociais e da velocidade cada vez mais vertiginosa e de como a desinformação se espalha super rápido. Isso, a gente precisa contrariar isso de maneira mais inteligente, mais esperta, mais focada. E para isso, bicho, a gente precisa realmente desenhar a estratégia com base em dados, em pensar o que vai funcionar melhor para o algoritmo aqui no YouTube, ou no TikTok, ou no Twitter, como é que isso, no Instagram, como é que isso vai se espalhar de maneira mais orgânica e mais lógica para vencer a desinformação e para passar a mensagem jornalisticamente correta. Então, acho que esse é um grande desafio que tem que ser vencido. E o outro tem a ver em como monetizar isso, como pensar maneiras de fazer as pessoas ajudarem a pagar, pelo menos em parte, pela informação, porque o modelo antigo, são os anunciantes que pagam, claramente não funciona num veículo de online, no meio da internet. A gente vê pessoas cada vez menos dispostas a pagar por informação, mas tenham isso em mente, pessoal. Quando você não paga por algo na internet, quer dizer que quem está sendo vendido, quem é o produto, é você, tá? Então, acho que vale um incentivo. Não precisa assinar a Folha, pode ser qualquer outro meio jornalístico que te pareça confiável, independente de onde ele estiver, mas esse tipo de remuneração é muito, muito importante, porque fazer o trabalho direito exige tempo e dinheiro. Precisa viajar, precisa entrevistar um monte de gente, precisa ter tempo de sentar e ler um paper com calma e tudo mais. Tudo isso não dá para fazer de graça. Então, esse desafio de como continuar pagando as contas do jornalismo, que eu sei que é uma coisa muito mais ampla, mas em especial para o jornalismo de ciência e de conservação, que nem sempre está no topo da lista assim, de prioridades das próprias empresas jornalísticas, isso é algo que a gente tem que ter muito em mente também, que é um desafio bravo, terrível, e que a gente precisa ser criativo e tentar enfrentar. E é isso, eu agradeço muito, muito a atenção e o tempo
de vocês, fico à disposição para conversar, para perguntas, espero ter sido útil de alguma maneira. Foi um grande prazer, tá bom? Até mais, gente. Se cuidem. Como dizem os elfos, eu tô com uma camisa aqui de várias línguas, mas não tem elfo aqui, embora eu seja um mega fã de Senhor dos Anéis. Não, Maria. Adeus. Até mais.